Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Feliz Páscoa a todos os irmãos, amém? Amém? Jesus ressuscitou, irmãos. Jesus vive para todo sempre. E esse é um motivo de alegria para nós nessa manhã, amém? As crianças que vão para o Kids lá, podem se dirigir para o Kids. Depois, no final, quando o culto acabar, nós temos algumas lembranças para as crianças. Então, as crianças não vão embora, esperem que nós temos uma lembrança para todas elas, amém? Louvado é o nome de Jesus, manhã de Páscoa, manhã que nós vamos ceiar ao Senhor também, e manhã que nós vamos ouvir da sua poderosa palavra. Amém, meus irmãos? Se você puder, abra comigo aí. Nossa pregação hoje vai ser um pouco diferente, então nós não vamos pregar expositivamente num texto fixo, vai ser um pouco mais temática, então nós vamos partir de um texto, mas não vamos permanecer nesse texto fixo hoje. Então você fique com a sua Bíblia aberta e conforme nós vamos caminhando no texto, você vai acompanhando as leituras. Mas nós vamos partir daqui de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, nós vamos ler dos versos 14 e 15, versos 14, 15 e 16. Essa manhã nós vamos falar sobre o sepulcro vazio de Jesus e o que esse sepulcro vazio ele tem para nos ensinar. As mensagens, as declarações que o sepulcro de vazio nos traz. O sepulcro vazio de Jesus, elas nos trazem. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 14 em diante diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças por essa manhã, Senhor. Te damos graças pela tua igreja que está aqui reunida, Senhor. Te damos graças pela tua palavra que foi aqui lida e que vai ser aqui nessa manhã pregada, Senhor. Te damos graças, Senhor, por essa manhã que nós celebramos, Senhor, a ressurreição de Cristo, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós queremos te agradecer e colocar tudo aqui diante de ti, te pedindo, Senhor, fala com a tua igreja nessa manhã por meio da tua palavra, Senhor. Edifica, exorta, consola o teu povo nessa manhã, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo aqui sobre a vida da tua igreja, Senhor. Fortalece-nos como teu povo, Senhor. Anima-nos como teu povo. Renova em nós, Senhor, a esperança, Senhor, da vida eterna, a esperança da ressurreição. Nós entregamos tudo a ti, Senhor. Te pedimos que o Senhor se faça presente por meio do seu Espírito falando conosco, Senhor. Nós oramos a ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Você pode tomar o seu assento, irmão. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos falar então um pouco sobre o sepulcro vazio de Jesus, amém, meus irmãos? Esse dia é um dia simbólico para nós, dentro desse calendário que se comemora as datas, as festividades cristãs. Hoje é o dia que nós chamamos de Páscoa, a celebração da Páscoa, a ressurreição de Jesus. E muitas vezes nós vamos perdendo o sentido de algumas coisas na vida cristã, na fé cristã. E uma delas é a questão da ressurreição, irmãos. É a questão do que de fato aconteceu naquele domingo pela manhã. Quando aquelas mulheres, Maria Madalena, vão visitar o sepulcro e o sepulcro está vazio, a pedra está removida, os anjos dizem que Jesus não está mais lá, que Ele está vivo, que Ele ressuscitou. Irmãos, as melhores notícias que o mundo já recebeu, elas vieram do sepulcro vazio de Jesus. As melhores notícias que esse mundo já recebeu, elas vieram do sepulcro vazio de Jesus. A igreja nasce
no sepulcro vazio de Jesus. O sepulcro vazio de Jesus é o berço, é o ventre do qual a igreja cristã ela nasce. É a partir da ressurreição de Cristo que a igreja tem o seu início. O cristianismo, ele é essencialmente uma religião de ressurreição. Irmãos, há algumas certezas que nós temos. E algumas delas são que a manjedoura que Jesus nasceu, ela está vazia. A cruz ao qual Jesus foi crucificado, ela está vazia. O sepulcro ao qual Jesus foi sepultado, ele está vazio. Mas há uma certeza maior que nós temos. Além da manjedoura está vazia, da cruz está vazia, do sepulcro está vazio, nós temos a certeza que o trono está ocupado, que Jesus vive e reina para todo sempre. Hoje é dia de festa, irmãos. Hoje é dia de celebração. Hoje é o dia que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É um dia de alegria para nós. É um dia de celebração para o povo de Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. O sepulcro está vazio. Irmãos, o evangelho só é boa notícia por causa da ressurreição de Cristo. Há uma ênfase muito grande na morte. Há uma ênfase muito grande no sacrifício. Mas muitos crentes se esquecem que o sacrifício e a morte de Cristo, eles seriam suficientes apenas para perdoar os nossos pecados. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nenhum de nós teria direito à vida eterna. O cristianismo é a religião da ressurreição, e sem ressurreição o evangelho teria terminado como más notícias. É como Paulo disse no texto que lemos: se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Nós estaríamos crendo em vão. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vão eu estar aqui pregando para você nessa manhã. Seria vão nós pregarmos o evangelho a outras pessoas. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa esperança seria uma esperança vazia. Nós teríamos uma esperança vaga, vazia. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós teríamos um falso testemunho. O nosso testemunho seria um testemunho falso. Se Cristo não tivesse ressuscitado, os nossos pecados não seriam perdoados. E sabe o que nós seríamos? Os mais infelizes de todos os homens. Mas sabe qual é a boa notícia? É que Cristo ressuscitou, irmãos. Cristo está vivo. De fato, Cristo ressuscitou. E essa é a diferença da nossa religião. A religião cristã, o cristianismo, para todas as outras religiões que existem nesse mundo. Todas as grandes religiões deste mundo, elas têm alguém que é o seu fundador. Então, quando nós olhamos lá para o Espiritismo, nós sabemos que Allan Kardec é o pai dos espíritas. Quando nós olhamos para o budismo, nós sabemos que Buda é o pai do budismo. Quando nós olhamos para o islamismo, nós sabemos que Maomé, ele é o pai daqueles que professam o Islã, a religião islâmica. O cristianismo, ele é diferente de todas essas grandes religiões que existem no mundo. E qual a diferença do cristianismo para todas elas? É que o único sepulcro vazio é o sepulcro de Jesus. O único sepulcro onde não existe nada é o sepulcro de Cristo. Buda, os seus restos mortais estão lá. Maomé, os seus restos mortais estão lá. Kardec, os seus restos mortais estão lá. Mas no túmulo de Cristo não há nada. O túmulo de Cristo está vazio. Cristo, ele venceu a morte. O seu sepulcro está vazio. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele está vivo, meus irmãos. Jesus vive para todos sempre. Jesus vive e reina pelos séculos dos séculos. Quando nós olhamos para a sexta-feira, irmãos, a sexta-feira é um dia de sofrimento, de dor, de tristeza. Jesus é crucificado.
a tristeza nos discípulos, a tristeza nos seguidores de Jesus. A sexta-feira nos mostra um dia de sofrimento, de dor, de lamento. Quando nós olhamos para o sábado é um dia de silêncio. A Bíblia pouco fala do sábado. Havia apenas uma classe de pessoas preocupadas com Jesus no sábado: os fariseus, os religiosos. Após eles crucificarem Jesus, após Jesus ser sepultado, a preocupação dos fariseus é que tudo aquilo que Jesus havia falado se cumprisse. Jesus falava abertamente que ele ressuscitaria. Os fariseus, no dia seguinte à crucificação de Jesus, eles procuram Pilatos, pedindo para que o sepulcro fosse selado, lacrado, porque eles tinham medo que Jesus ressuscitasse, de que tudo aquilo que Jesus havia falado se cumprisse. De pronto, eles criam uma narrativa, dizendo: olha, de repente, os discípulos dele podem roubar o corpo dele, esconder o corpo dele, e dizer assim que ele ressuscitou. O sábado era um dia de silêncio, mas no domingo pela manhã, irmãos, aquele silêncio mortal é quebrado. No domingo pela manhã, o silêncio mortal, ele é quebrado pela respiração de Jesus. A respiração de Jesus no domingo pela manhã estremeceu o inferno, meus irmãos. Quando Jesus ele começa a respirar novamente, o inferno estremece. J. Packer, ele diz que a vítima do Calvário estava livre. Na manhã de domingo, a vítima do Calvário estava livre. A morte não pôde detê-lo. O sepulcro não pôde contê-lo. No domingo de manhã, a pedra que estava na porta do sepulcro foi removida, e não por mãos humanas. Quando as mulheres chegam, o sepulcro está aberto. Jesus não está mais lá. Os anjos dizem: olha, vocês estão procurando o vivo entre os mortos. Ele não está mais aqui. Aquela pedra havia sido removida, e não por mãos humanas. Meus irmãos, o sepulcro de Jesus foi aberto de dentro para fora. O sepulcro de Jesus foi aberto de dentro para fora. E o que eles encontram dentro daquele sepulcro vazio? Quando Pedro e João recebem a informação, a notícia das mulheres dizendo: olha, ele ressuscitou como ele havia falado que iria ressuscitar. A Bíblia vai dizer que Pedro e João, eles saem correndo para o sepulcro. E João, ele era o discípulo amado de Jesus. Ele é aquele que caminha com Jesus até os últimos momentos da sua crucificação. João, ele sai em disparada na frente de Pedro. João, ele chega, ele para na porta do sepulcro e ele olha, mas não entra. Pedro, como era impetuoso, quando ele chega no sepulcro, ele entra no sepulcro. E sabe o que Pedro e João eles encontram no sepulcro? Apenas os lençóis em qual Jesus estava enrolado. Apenas o lenço que cobria o seu rosto. O sepulcro estava vazio. Jesus não estava mais lá. A morte não pôde detê-lo. O sepulcro de Jesus vazio prega para nós. O sepulcro vazio de Jesus é uma pregação para nós, igreja de Jesus. O sepulcro fala, o sepulcro prega, o sepulcro vazio de Jesus nos ensina. O sepulcro vazio de Jesus faz declarações poderosas a respeito da obra de Cristo pelo seu povo. O que o sepulcro de vazio de Jesus declara? Quais as declarações do sepulcro? O que aquela tumba vazia, aquele sepulcro vazio nos fala? A primeira declaração que o sepulcro vazio de Jesus nos faz é que Jesus é fiel para cumprir as suas promessas. A primeira declaração que o sepulcro de Jesus faz para a nossa igreja é que Jesus é fiel para cumprir as suas promessas. Ele é fiel. Jesus não mentiu, irmãos. Jesus não enganou.
Jesus, ele cumpriu tudo aquilo que havia dito a respeito de si mesmo. Jesus é fiel para cumprir as suas promessas. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 20, os versos 17 a 19. Mateus 20, versos 17 a 19. O que o sepulcro vazio de Jesus declara? Em primeiro lugar, que Jesus é fiel para cumprir as suas promessas. Mateus 20, 17 diz assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus é fiel para cumprir as suas promessas. A cruz, meus irmãos, ela não foi um acidente na vida de Jesus. A cruz não é um acaso. A cruz estava na agenda dele. Ele veio para morrer. Em todo o tempo em que Jesus esteve com os seus discípulos, o que ele fez foi preparar o coração dos discípulos, dizendo para ele: olha, eu vou para Jerusalém, e lá em Jerusalém, nós vamos subir para lá. Eu vou ser entregue aos principais sacerdotes, eu vou ser entregue aos escribas, vou ser condenado, vou ser morto, vou ser zombado. Jesus em todo o tempo está preparando os seus discípulos para aquilo que aconteceria com ele. Ele prenunciou a sua morte, mas não apenas ela. Sempre que Jesus fala do seu sofrimento vicário, Jesus fala da sua poderosa ressurreição. Ele diz: eu vou ser preso, vou ser açoitado, vou ser crucificado, vou ser zombado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Ele sempre deixou claro que ressuscitaria. O plano de Jesus passava pela morte, mas a morte não poderia deter a Jesus. A morte não poderia reter a ele. Jesus havia dito aos seus discípulos que ressuscitaria, por mais de uma vez. Ele sempre deixou claro: eu vou ressuscitar. O que acontece na sexta-feira? Quando Jesus é preso, os seus discípulos o abandonam. Pedro nega Jesus 3 vezes. As ovelhas são dispersas para se cumprir a profecia, na qual o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Os discípulos se dispersam. Pedro nega Jesus 3 vezes. Quando Jesus ressuscita no domingo, Lucas 24, vai dizer que tem 2 discípulos que estão indo para Emaús, saindo de Jerusalém. Eles vão entre eles conversando, e o Cristo ressurreto se apresenta a eles, mas não deixa com que eles percebam quem Ele é. Aqueles discípulos, eles vão dizendo: olha, a gente pensou que Ele era mesmo o Messias. A gente pensou que Ele ia libertar Israel da servidão. É verdade que tem umas mulheres aí que disseram que ele ressuscitou. Tem uns discípulos que viram Ele. E aí Jesus começa a corrigir aqueles discípulos dizendo: vocês são nécios, incrédulos. Ele não falou que tudo isso aconteceria. Jesus havia prometido. Ele havia dito que ressuscitaria. Ele havia deixado claro isso aos seus discípulos. Mas em meio a todas aquelas circunstâncias, os discípulos esqueceram da promessa. Eles se esqueceram que Jesus havia prometido, que Jesus havia dito que ressuscitaria. Muitos de nós somos como esses discípulos, iguaizinhos a eles. Muitos de nós, irmãos, devido a circunstâncias contrárias, acaba esquecendo das promessas de Deus. Muitos de nós, por conta das circunstâncias, se esquece das promessas que Deus nos deu em sua palavra. Jesus havia dito que ressuscitaria, era a palavra de Deus. Era Deus dizendo para os discípulos: eu vou ressuscitar. A palavra de Deus nunca volta vazia.
Se Jesus falou que ressuscitaria, era porque de fato ele ressuscitaria. Ele havia prometido, ele havia declarado, ele havia precavido os seus discípulos. Irmãos, Deus cumpre as suas promessas. Ele cumpre tudo aquilo que ele diz. Se Jesus havia dito que ressuscitaria, e de fato ele ressuscitou. De fato ele ressuscitou. Ele disse: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E o que aconteceu no terceiro dia? Jesus ressuscitou. Ele quebrou o poder da morte. Sabe o que nós estamos fazendo hoje aqui? Celebrando isso. Celebrando ao Cristo que ressuscitou. E sabe o que isso deixa claro? Que aquilo que Cristo prometeu, Ele cumpriu. Que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Veja bem, meus irmãos, não duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Não duvide. Nós temos a tendência de duvidar, de esquecer, quando estamos passando por momentos de dificuldades. Nós ouvimos as promessas de Deus, nós conhecemos as promessas de Deus contidas nas Escrituras, mas quando as circunstâncias são contrárias, quando nós passamos por tempo de escuridão, nós temos uma forte tendência de esquecer as promessas de Deus. Não duvide, não duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. O sepulcro vazio de Jesus, ele declara que Jesus é fiel para cumprir as suas promessas. Meus irmãos, vocês confiam no que Deus disse na Bíblia? Você confia no que Deus fala na sua palavra? Você confia nessa Bíblia que está na sua mão? Quando você lê ela, quando você lê as promessas dela, quando você lê ali que Cristo ressuscitou, você confia nisso? Você crê de fato nisso? Você confia em tudo aquilo que Deus ele disse na sua palavra? Você confia nas promessas de Deus contidas na Escritura? Eu não estou falando aqui de promessas vãs, porque é comum no meio cristão todo mundo dizer que uma pessoa diz para mim que eu tenho uma promessa. É promessa de Deus isso para a minha vida, porque eu ouvi que Deus ele tem uma promessa para mim. Eu não estou falando dessas promessas vãs que na maioria das vezes são devaneio da cabeça de crentes. Eu estou falando de promessas concretas, de promessas fidedignas, de promessas fiéis, de promessas que estão escritas e contidas na palavra de Deus. Você crê nessas promessas? Quando você lê essas promessas, medita nessas promessas, você crê nelas? Você crê que Jesus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra? Você crê nisso? Você coloca a sua confiança nisso? Essa é a primeira declaração que o sepulcro vazio de Jesus faz. Que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Uma segunda declaração que o sepulcro vazio de Jesus faz está em Mateus 28. Mateus capítulo 28, os versos 18 a 20. O sepulcro vazio de Jesus declara que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Em segundo lugar, o sepulcro vazio de Jesus declara que Jesus reina para todo o sempre. Ele reina para todo sempre. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O sepulcro vazio de Jesus declara que Jesus tem domínio sobre todas as coisas. Ele reina para todo o sempre. Você notou aqui? Jesus ele declara que toda autoridade foi dada para ele, onipotência, e que ele estará presente conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Onipresença, atributos de Deus. Atributos que reafirmam a divindade de Cristo. Somente Deus é todo-poderoso. E somente Deus é onipresente. E Jesus deixa claro isso dizendo que Ele estaria conosco
todos os dias, que todo poder, toda autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra, que Ele tem domínio sobre todas as coisas, que Ele é rei, que Ele reina para todos sempre. Meus irmãos, não há nada fora do domínio de Jesus. Nada. Jesus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Não há nada fora do controle soberano do Cristo ressurreto. Nada. Jesus, Ele é aquele que está conosco aqui hoje. Agora, nesse exato momento em que nós estamos aqui, ouvindo da sua palavra, Jesus está aqui. Quando nós estávamos cantando louvores e canções a Ele, alguns minutos atrás, Jesus está aqui. Depois nós vamos partir o pão e beber do cálice, e sabe o que vai acontecer? Jesus estará aqui conosco. Jesus é aquele que está conosco aqui, hoje e agora. Ele é aquele que tem toda a autoridade, não um pouco de autoridade, não 50% de autoridade, Ele tem toda a autoridade. E o que isso significa, pastor? Significa que se Jesus tem toda a autoridade, e Ele tem isso significa que não sobrou nada para o diabo. Nada. Se Jesus tem todo o poder, se Jesus tem toda a autoridade, e Ele tem, nós sabemos que Ele tem, nós cremos que Ele tem, isso significa que não sobrou nada para o diabo. Nem um pouquinho de autoridade, nem um pouquinho de poder. O poder do diabo foi tirado na cruz. Na cruz Jesus triunfou sobre principados e potestades. Na cruz Jesus Ele zombou sobre eles. Na cruz Jesus despojou o diabo. O diabo foi despojado na cruz. O diabo não tem poder nem no inferno. O diabo é um derrotado. Jesus derrotou o diabo. Nem no inferno, irmãos, o diabo terá poder algum. Satanás não é rei nem no inferno. Nem no inferno ele terá controle e domínio sobre nada e sobre ninguém. Sabe quem será o diabo no inferno? Será mais um daqueles que será atormentado dia e noite por Jesus. Satanás não tem poder sobre nada. Ele será atormentado pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Sabe o que diz Apocalipse 20:10? Diz assim: o diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde se encontram a besta e o falso profeta. Preste atenção. E serão atormentados dia e de noite para todo o sempre. Sabe o que vai acontecer com o diabo? Ele vai ser atormentado de dia e de noite para todo o sempre. Sabe quem é o atormentador do inferno? Não é o diabo. O atormentador do inferno é o próprio Cristo. Cristo é o atormentador do inferno. Jesus será o atormentador do inferno. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. As chaves da morte e do inferno não estão na mão do diabo. Elas estão na mão do Cristo ressurreto. Ele será o atormentador do inferno. Ele tem poder no céu e na terra. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus. E sabe qual a certeza que nós temos? É que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Elas não prevalecem. Jesus derrotou o diabo, despojou Satanás. Ele tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Veja bem, meus irmãos, porque Jesus triunfou sobre a morte, sabe o que Ele faz? Ele nos envia em missão. Porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Porque toda a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. Ele diz agora: vocês vão, preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem eles a guardar todas as coisas. Porque Ele triunfou, sabe o que Ele faz? Ele nos envia em missão. Ele diz agora: vocês vão, não no poder de vocês, mas no meu poder. Vão e preguem o Evangelho. Tudo está debaixo do domínio de Jesus. Tudo. Exatamente tudo. Porque Jesus venceu a morte.
nós sabemos que nós vamos avançar, irmãos. Que nós vamos pregar e o evangelho vai surtir efeito. Que nós vamos pregar e as pessoas se converterão. As pessoas não se convertem por conta da nossa retórica, da nossa sabedoria humana ou de como nós falamos. As pessoas se convertem por conta do sacrifício e da ressurreição de Cristo, irmãos. E Ele diz, vão, preguem o evangelho. Ele triunfou e sabe o que Ele faz? Ele nos envia em missão. Porque Ele venceu a morte, nós sabemos que nós vamos avançar. Amém? Amém? Nós temos uma certeza. Sabe por que nós vamos avançar? Porque Cristo venceu a morte. Porque Ele triunfou sobre a morte, nós vamos avançar. A igreja vai avançar. Sabe por que nós cremos que essa igreja aqui pode crescer? Não por conta de nós, mas por conta do que Cristo fez, da ressurreição de Cristo. Porque Ele triunfou sobre a morte, porque Ele venceu a morte, porque Ele derrotou a morte. Nós cremos que essa igreja vai avançar. Nós cremos no avanço do seu reino. Nós cremos na salvação dos pecadores. Nós cremos na transformação das almas. Porque Ele triunfou, nós sabemos que vamos avançar. Porque Ele triunfou, Ele nos envia e diz, faça discípulo, pregue o evangelho, batize pessoas. Talvez você está aqui nessa manhã, ouvindo isso e você diz, eu sou incapaz de fazer isso que Jesus me ordenou. Eu não tenho condições de pregar. Eu não tenho condições de obedecer ao mandamento de fazer discípulos. Eu não sei falar. Eu não sei me expressar. Eu tenho vergonha. Eu não sei como isso acontece. Talvez você está aqui nessa manhã, hoje, ouvindo essa mensagem, e você é tímido. E por conta da sua timidez, você se sente incapaz de cumprir o mandamento de ir e fazer discípulos. Talvez você se ache alguém incapacitado, inapto, e todos somos. Todos nós somos, em alguma medida, incapacitados, inaptos, sem condições e capacidades para cumprir plenamente o ID de Jesus. Mas lembre-se, toda a suprema grandeza do poder de Cristo está à sua disposição. Ele tem todo o poder e autoridade, e Ele nos envia debaixo dessa autoridade. Lembre-se, Jesus está com você todos os dias, até que Ele volte em glória. Ele está com você, e Ele envia você. Veja bem, meu irmão e minha irmã, você que se acha incapaz, Jesus é poderoso para capacitar você. Talvez você está aqui, se acha alguém incapaz de pregar o evangelho, de cumprir o ID, de ir em missão e fazer discípulos. Jesus, Ele quer capacitar você. Jesus, Ele quer usar você. Você que está aqui nessa manhã, ouvindo essa mensagem, Jesus quer usar a sua vida. Jesus quer capacitar você. Jesus quer enviar você e fazer de você um instrumento nas mãos dEle. Talvez você é tímido. Sabe, você tem vergonha, você é tímido. Jesus, Ele quer arrancar essa timidez da sua vida, meu irmão. Jesus, Ele quer capacitar você. Jesus, Ele quer usar você, homem tímido, e fazer de você um grande evangelista na mão dEle. Um grande pregador na mão dEle. Um instrumento de propagação do evangelho na mão dEle. Jesus quer usar você, mulher tímida que está aqui. Talvez você é tímida. Você se retém de falar. Você tem vergonha de expressar a sua fé. Jesus quer usar a sua vida. Jesus quer capacitar você. Jesus quer usar você aonde você está, no seu contexto, para aquelas pessoas que estão à sua volta. Ele quer capacitar você, meu irmão. Ele quer capacitar a você, minha irmã. Ele quer capacitar o seu povo para que seu povo obedeça a sua ordem, o seu mandamento de pregar o evangelho. Não seja tímido, meu irmão. Não seja tímido. Que a timidez não tome o seu coração. Eu era alguém bem tímido. Deixa eu tirar que eu estou com calor aqui. Eu era alguém bem tímido, meus irmãos. Eu tinha dificuldade para apresentar trabalho na escola. Para falar na frente de uma classe de 15 pessoas. 20 pessoas. Mas o Senhor transformou a minha vida, meus irmãos. Pelo poder do seu Espírito. É pelo poder do seu Espírito que Ele nos capacita. Foi assim que Ele fez com Pedro. Ele pega um Pedro covarde, que nega Ele 3 vezes, que volta a pescar.
Ele enche Pedro do Espírito Santo e ele faz com que Pedro pregue com ousadia e intrepidez, não calculando se vai ser preso ou não, se vai ser açoitado ou não, se vai morrer ou não. Não seja tímido. Jesus, ele é poderoso, irmãos, para capacitar você, para usar você, para tirar a sua timidez, para fazer de você um instrumento nas mãos dele. O sepulcro o vazio de Jesus declara que ele reina para todo sempre. Terceiro lugar, o sepulcro vazio de Jesus declara a derrota do pecado. Quando aquelas mulheres chegam naquele sepulcro e aquele sepulcro está vazio, sabe o que significava aquilo? Que o pecado havia sido derrotado ali. Que Jesus havia ressuscitado para a nossa justificação. Ele morre para o perdão dos nossos pecados. Ele ressuscita para a nossa justificação. Aquele sepulcro vazio, ele declara a derrota do pecado. Abra comigo em Romanos capítulo 6, dos versos 11 a 14. O sepulcro vazio de Jesus declara a derrota do pecado. Romanos 6, desculpe. Versículo 11. Tinha falado certo, né? Você me atrapalha com os números. Romanos 6, versículo 11 a 14, diz assim: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Preste atenção no verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Veja bem, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. O pecado não tem domínio sobre a vida de um crente. O pecado não domina mais a vida de um cristão. E por que ele não domina mais? Porque Cristo ressuscitou. Porque Cristo derrotou o pecado. E porque Cristo agora nos capacita a derrotar e a vencer o pecado diariamente. Quando Paulo diz, não permitam que o pecado reine, ele está dizendo isso porque Cristo nos capacita a isso agora. Nós temos a condição de não deixar o pecado reinar, de não oferecer os nossos membros como instrumento de injustiça. Nós temos condições por meio do poder do Espírito Santo a não deixar o pecado dominar as nossas vidas. O pecado não pode ter domínio sobre nós. Olhe para mim, talvez você não vai gostar disso. Todo domínio que o pecado coloca sobre você é fruto de uma mentira. Todo o domínio que o pecado coloca sobre a sua vida é fruto de uma mentira. Todas as vezes que você diz assim, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo lutar contra esse pecado pecado é muito forte, esse pecado é mais forte do que eu, é uma mentira. É uma mentira. Isso é fruto de mentira. O pecado não domina mais a vida de um crente. O pecado não controla mais a vida de um crente. Irmãos, muitas vezes, e muitas pessoas, talvez inclusive aqui, tem pessoas que são escravizadas por essa mentira. Eu não consigo vencer. O pecado é mais forte que eu. Eu não tenho controle sobre isso. Esse pecado é muito mais forte do que eu. Tem pessoas escravizadas por essa mentira. É mentira, irmão, que você não consegue vencer o pecado. É mentira que esse pecado ele domina a sua vida. Se você é um cristão que nasceu de novo, o pecado não tem domínio sobre a sua vida. Ele não tem controle sobre a sua vida. Se você está em Cristo Jesus, se lembre, o pecado não tem domínio sobre você. A salvação, meus irmãos, ela se dá em 3 estágios. O primeiro deles, que nós chamamos de justificação, é o primeiro estágio, é onde nós somos salvos da condenação do pecado. Então, quando nós cremos em Jesus,
Quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, o que significa? Que o pecado não nos condena mais. Que nós não somos mais condenados quando pecamos. Que não há mais condenação, como diz Romanos 8:1, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas há um segundo estágio, que é aquilo que nós chamamos de santificação. Na justificação, nós somos salvos da condenação do pecado. Na santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E é aqui que nós lutamos. É aqui que ou nós vivemos ou nós morremos. Ou nós vencemos o pecado ou ele nos vence. Ou você está sendo santificado, ou você não se converteu. Ou você está lutando contra o pecado, ou você não compreendeu o sepulcro vazio de Jesus. Não é que esse pecado me domina, não, o pecado não domina a vida de um crente. Ele não domina, ele pode vencer ocasionalmente, não diariamente, não seguidamente, não sempre. Na santificação, estamos sendo salvos do poder do pecado. E há um terceiro estágio, que é a glorificação, que é aonde um dia nós seremos glorificados. Na glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. O pecado não habitará mais em nós, mas é só na glorificação. Aqui nós lutamos. Aqui nós não permitimos com que o pecado reine sobre as nossas vidas. Sabe qual a certeza que nós temos? Que aqueles que foram salvos da condenação do pecado, lá no final, eles também serão livres da presença do pecado. Não existe ninguém que foi justificado e que não será glorificado. Jesus justifica, Jesus santifica e Jesus glorifica. Ele começa a obra, ele termina a sua obra. Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo fala sobre isso. Ele diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todos aqueles que foram justificados serão glorificados. Irmãos, onde Cristo é Senhor, o poder do pecado ele se tornou ilegal. Ele não tem mais legalidade para permanecer na vida de um crente. O pecado na vida de um crente se torna ilegal. O pecado não tem mais domínio sobre você. Talvez você está aqui e você diz: meu pecado é algo muito forte. É muito forte isso aqui, pastor, eu não consigo vencer. Meu pecado ele é muito poderoso contra a minha vida. Sabe qual é a boa notícia? Jesus é mais forte que o seu pecado. E Jesus é mais poderoso que o seu pecado. A carne é fraca, mas Jesus é forte. O seu pecado é forte, Jesus é mais forte que ele. O seu pecado ele exerce poder sobre a sua vida. Jesus é mais poderoso que o seu pecado. Ele é mais forte que o seu pecado. Ele é mais poderoso que o seu pecado. Qual é o seu pecado? Qual é o pecado que você não tem vencido? Qual é o pecado que está escondido no recôndito do seu coração? Que você não fala para ninguém, que você não externa para ninguém, mas que tem aprisionado você, amarrado você. Em qual pecado você tem tido dificuldade? Qual pecado você não tem vencido? Sabe o que você faz essa manhã? Confesse o seu pecado a Jesus, irmão. Se você não tem vencido o pecado, lance esse pecado diante de Jesus. Lança ele. Jesus ele é maior que o seu pecado. Ele é poderoso para perdoar o seu pecado. Ele é poderoso para quebrar as correntes que têm aprisionado você. Ele é poderoso aqui nessa manhã para fazer com que você saia livre desse pecado que tem amarrado a sua vida. Ele é maior que o seu pecado. Ele é mais forte que o seu pecado. Ele é mais poderoso que o seu pecado. Ele é poderoso para perdoar os seus pecados. Jesus. O sepulcro vazio de Jesus declara que o pecado não reina mais sobre nós. Que o poder do pecado foi quebrado. Quarta declaração que o sepulcro vazio de Jesus faz. O sepulcro vazio de Jesus declara a vitória da igreja. O sepulcro vazio de Jesus declara que a igreja triunfará. A igreja vencerá. E o sepulcro vazio declara isso, dizendo: a minha igreja vencerá. Efésios 5:23, o apóstolo Paulo diz assim: porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo.
O sepulcro vazio de Jesus declara que a igreja será vitoriosa. Quando Cristo ressuscita dos mortos, sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo ao mundo: a pena foi paga, está consumado, eu completei a minha obra. Irmãos, se o cabeça ressuscitou, se Cristo, que é o cabeça, ressuscitou, sabe o que isso significa? Significa que nós temos a garantia de que seu corpo, a igreja, também ressuscitará. Nós temos uma certeza, irmãos, que Jesus comprou isso, a vitória da igreja, ao levantar dos mortos e ao deixar aquele sepulcro vazio. Preste atenção, quando você lê a Bíblia, eu espero que você leia, que você é crente. Então eu espero, como você é crente, eu espero que você leia ela toda, de Gênesis a Apocalipse, para que você entenda o que a Bíblia significa e o que a Bíblia ensina. Então, se você é crente, eu espero que seja, você lê a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E se você lê a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai observar algumas coisas. Quando você começa em Gênesis e vai andando, vai passando as histórias. Aí você vai lá, os históricos, os proféticos, os históricos, os poéticos, os proféticos, os evangelhos, Atos, as epístolas e Apocalipse. Você leu toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você vai andando pelas histórias. Você já notou que quando você chega lá no fim, em Apocalipse, que fala do fim das eras, a última parte da história, o que nós encontramos lá? Jesus falando sobre a igreja. A Bíblia fala sobre a igreja. A Bíblia fala da obra de Jesus pela sua igreja. Quando nós andamos de Gênesis a Apocalipse pelas histórias, nós chegamos lá no final das eras, na última parte de toda a história. E nós encontramos na última parte de toda a história, Jesus falando sobre a igreja. O que isso significa? Significa muito. Significa, por exemplo, que reinos vão passar. E muitos reinos já passaram. Significa, por exemplo, que políticos vão passar. E de 4 em 4 anos eles passam. E nós não podemos colocar a nossa esperança redentiva em um político. Significa o que mais? Que ideologias vão passar. Ideologias vêm e vão. Significa também que filósofos vão passar. Significa que algo vai acontecer que muitos crentes odeiam. Haverá perseguição. Haverá. Sempre houve. Sempre há e sempre haverá. Eu estou orando para que Jesus volte logo para tirar a igreja do meio da tribulação. E se Jesus não tirar? E se Jesus deixar a igreja na tribulação? Assim como ele deixou, por exemplo, Israel no Egito, enquanto as pragas eram derramadas. E se ele deixar? Não, Jesus volta porque eu não quero passar pela tribulação. Não quero ser perseguido. Sempre houve perseguição. Sempre há. Sempre haverá. Reinos passam, políticos passam, ideologias passam, filósofos passam. As perseguições sempre existiram, sempre existirão. Sabe o que é lindo? A igreja em todo o tempo esteve de pé. Ela sempre estará de pé. Sabe o que nós encontramos no livro de Apocalipse? Uma igreja triunfante, uma igreja vencedora, uma igreja que venceu. Apocalipse nos mostra a igreja, não derrotada, não fracassada, mas vitoriosa. O último capítulo da história nos mostra a igreja vencendo, a igreja triunfando. Nos mostra que Jesus ama a sua igreja. Ele ama. Jesus ama a sua igreja. E na ressurreição, sabe o que Jesus está dizendo? A igreja vai triunfar. Ela vai vencer. Ninguém para a igreja, irmãos. Ninguém para. Não tem político que para. Não tem ideologia que para. Não tem reino que para. Quando alguém tenta parar a igreja, Jesus, ele coloca todos eles de joelho diante dele. Ninguém para a igreja de Jesus. Ninguém para a obra de Deus. A igreja vai triunfar. Ninguém pode parar, irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que esse mundo está dizendo? Que é tolice você estar na igreja. É tolice você ser crente. É tolice, você é um tolo para se juntar a esse bando de hipócrita.
A igreja é um bando de hipócrita. O que vocês querem na igreja com esse bando de hipócrita? Tem hipócrita em tudo que é lugar. Você vai na academia, está cheio. Você vai no trabalho, então, cheio. Até você é um. Eu sou um. Quem não é? Um pouquinho de vez em quando. Você não é um tolo por se juntar a gente complicada igual a você para seguir a Jesus. Não é tolice fazer parte da igreja. Você não está perdendo tempo aqui essa manhã. Você não perdeu tempo a acordar 2 horas mais cedo do seu dia para estar aqui. Você não é um tolo por fazer isso. Na verdade, isso é o que todo cristão está fazendo ou vai fazer nesse dia. Como hoje é o dia do Senhor, sabe qual a certeza que nós temos? Que nesse mundão que existe, está cheio de milhões e milhões e milhares de milhares que estão ouvindo o Evangelho, que estão cultuando a Jesus, que estão partindo pão e bebendo cálice. E isso não é tolice, não é perda de tempo. Você não está aqui perdendo o seu tempo, você não é um tolo por fazer parte da igreja de Jesus. Jesus, Ele ama a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua igreja, e só ela. E ninguém fora dela, e ninguém que não faz parte dela. Você não é um tolo por se juntar à igreja de Jesus. O sepulcro vazio de Cristo declara que a igreja triunfará. A quinta verdade que o sepulcro de Jesus declara é que a porta da salvação está aberta a todos. Ela está aberta a todos. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24, diz assim: porém, está falando de Jesus, Pedro está pregando aqui. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Pedro está falando de Cristo, sabe o que ele diz? Era impossível que a morte retesse Jesus. Era impossível. A morte não podia reter a Cristo. Por quê? Por que a morte ela não tinha como deter a Jesus? Pelo simples fato de que Jesus não era pecador. Jesus não havia pecado. Jesus, ele veio para esse mundo sem pecado. Ele viveu uma vida perfeita nesse mundo sem pecar. Ele morreu pelos nossos pecados. Sabe por que a morte não pode deter a Cristo? Porque ele não era pecador. O que é a morte? A morte é fruto do pecado. Não havia morte antes do pecado. O salário da morte é o pecado. Quando alguém peca, morre. Jesus não pecou. A morte não podia deter a Cristo. O salário do pecado é a morte, mas Jesus, ele nunca pecou. Era impossível a morte deter a Jesus. Era impossível o corpo de Cristo, irmãos. O corpo de Jesus entrar em estado de putrefação permanente. Era impossível que o corpo dele viesse a putrefar dentro daquele sepulcro. A morte não pôde reter a Cristo. E sabe o que a ressurreição faz? Ela abre a porta da salvação a todos. Olha o que diz o verso 21 do mesmo capítulo 2. Pedro está falando a respeito da profecia de Joel que havia se cumprido. No versículo 21, Pedro vai dizer assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A porta está aberta. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso não significa, meus irmãos, que todos serão salvos, porque isso é universalismo. Mas significa aqui que todos aqueles, independente de cor, de posição social, de idade, de país, podem ser salvos. A salvação até ali era para os judeus. Quem seria salvo? Os judeus. O Messias era para os judeus, mas Cristo, com sua morte e ressurreição, ele derruba o muro de inimizade que separava judeus e gentios, e agora o caminho está aberto para judeus, para gentios, para brancos, para negros, para pardos, para jovens, para adultos, para idosos, para cultos, para incultos, para todos aqueles que crerem no nome de Jesus. Todos aqueles que invocarem o seu nome. Não há mais empecilho. Não há mais barreiras. Ah, mas pastor, tu não sabe quem eu sou, Jesus não pode me salvar. Pode.
Ele pode salvar você. Ah, mas é que eu estou vivendo a minha vida muito longe de Jesus, eu estou perdido. Bem-vindo à família. Jesus veio para os perdidos. Ele veio para os perdidos. Não, mas é que o meu pecado... Jesus é poderoso para perdoar. Ele não veio para quem é são, irmãos. Ele veio para quem está doente. Ele veio para quem está perdido. Se você está perdido aqui nessa manhã, Jesus ele veio para você. Apenas invoque o nome dele. Apenas coloque a sua fé somente nele. É para os perdidos que Jesus veio e ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou dos mortos, irmãos. Ele perdoa você. Porque ele ressuscitou dos mortos. Ele é poderoso para resgatar você. É que eu estou no fundo do poço, pastor. Jesus é poderoso para resgatar você do fundo do poço. Ele é poderoso para tirar você da onde você está. É que eu estou em trevas. Jesus é poderoso para arrancar você dessas trevas. É que a minha vida está terrivelmente acabada. Jesus é poderoso para transformar a sua vida. Ele é poderoso para fazer isso. Ele é poderoso para resgatar você, para transformar você, para perdoar você. Ele é poderoso. Se você está perdido, Ele veio para você. Não importa onde você esteja agora. Não importa em como está a sua condição espiritual agora. Não importa enquanto você está afundado no pecado nesse exato momento. Jesus é poderoso para perdoar os seus pecados. Ele é poderoso. Ele pode transformar a sua vida, e não apenas a sua vida terrena. Ele pode transformar a sua vida espiritual, a sua condição espiritual. Jesus é poderoso, irmãos. E o sepulcro vazio dele declara que a porta da salvação está aberta a todos. A sexta e última declaração que o sepulcro vazio de Jesus faz. O sepulcro vazio de Jesus declara a derrota da morte. O sepulcro vazio de Jesus declara a derrota da morte. Quando Jesus saiu daquele sepulcro, ali a morte foi derrotada para todo o sempre. Abra comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, os versos 54 a 57. O sepulcro vazio de Jesus declara a derrota da morte. Paulo ele vem falando em todo o capítulo 15 a respeito da ressurreição. Ele vem falando sobre pessoas que diziam que Cristo não havia ressuscitado. Ele vem falando sobre o poder da ressurreição. Sabe como Paulo vai encerrar o capítulo 15 de 1 Coríntios? Com um brado de vitória. Paulo aqui ele vai dar um brado de vitória. Ele vai bradar aqui a derrota da morte. 1 Coríntios 15, versos 54 a 57 diz assim: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo termina o capítulo 15 de 1 Coríntios, onde ele fala em todo o capítulo sobre ressurreição. Sabe como ele termina? Dando um brado de vitória, declarando que a morte foi vencida pela vitória de Cristo. Veja bem, meus irmãos, um Cristo morto, ele não pode salvar a ninguém. Um Cristo morto é fraco. Um Cristo morto é impotente. Um Cristo morto não pode mudar a vida de ninguém. Um Cristo morto não pode salvar a ninguém. Um Cristo morto não produz impacto em ninguém. Um Cristo vencido pela morte é digno de dó. Ele é digno do nosso dó. Um Cristo preso em uma cruz, ele não pode salvar nem a ele mesmo. Mas não é esse Cristo que nós estamos pregando. Não é nesse Cristo que nós cremos. Nós cremos no Cristo vencedor, irmãos. E o Cristo vencedor matou a morte. Sabe o que Jesus faz? Ele mata a morte. Ele destrói a morte. Ele vence a morte quando ele sai daquele sepulcro. Ele matou a morte com a sua morte.
John Owen, ele tem um livro poderoso chamado A Morte da Morte, na morte de Cristo. É exatamente isso que Jesus faz com a sua morte e ressurreição. Ele mata a morte. O Cristo vencedor matou a morte. O Cristo vencedor triunfou sobre a morte, triunfou sobre o diabo, triunfou sobre todos os demônios. O Cristo vencedor, ele dá vitória a cada um de nós, irmãos. Ele produz temor em nossos corações. O Cristo vencedor, o Cristo ressurreto, ele opera milagres. O Cristo ressurreto, irmãos, ele cura enfermos. O Cristo ressurreto acalma tempestades. O Cristo ressurreto levanta mortos da sepultura. O Cristo ressurreto liberta homens e mulheres que estão possessos por demônios. Sabe o que o Cristo ressurreto faz? Ele pega os arruinados e os recupera. Ele pega os perdidos e os acha. Ele pega os mortos e lhes traz vida. O Cristo ressurreto é poderoso. É esse Cristo que impacta a vida de qualquer pessoa. Um Cristo que não está morto. Um Cristo que não está preso numa cruz. Um Cristo que venceu os aguilhões da morte. Um Cristo que matou a morte com a sua morte. Em sua ressurreição, Jesus venceu a morte. Ele arrancou o aguilhão da morte. Ele matou a morte. É isso que Cristo faz. Assim como uma abelha, que quando perde o seu ferrão, não tem mais agora poder de causar dor. Uma abelha, quando ela perde o seu ferrão, ela perde o poder de transmitir dor a outras pessoas. Assim é a morte, irmãos, a partir da ressurreição de Cristo. Sabe o que é a morte a partir da ressurreição de Cristo? Ela é apenas aquilo que adoça a nossa santificação. É a sobremesa. Sabe? Nós vivemos uma vida aqui, nos santificamos, e a morte para nós é a plenitude de tudo aquilo que Cristo nos prometeu. Ela adoça a nossa santificação, adoça a nossa vida. Irmãos, os cristãos têm vitória na morte e sobre a morte por causa da ressurreição de Cristo. Ali nós vencemos a morte. O sepulcro vazio de Jesus declara a morte da morte. A morte estava morta. Não é mais uma tragédia para nós. Eu tenho medo de morrer. Você deveria estar aguardando ansiosamente pelo dia que você vai se encontrar com Jesus. Porque isso é a morte para nós. A morte para um cristão é o encontro com Jesus. É o dia que nós nos encontraremos com Cristo. Não é uma tragédia. A morte não é uma tragédia para nós. Sabe por quê? Porque ela não tem mais a última palavra. Ela não tem mais poder sobre as nossas vidas. O que é a morte para um cristão? É lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro. Paulo dizia que partir para estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E é isso que a morte é para nós. Ela foi derrotada, irmãos, pela morte de Cristo. E.M. Bonds, ele diz o seguinte a respeito da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo destrona a tirania da morte, destrói o seu terror e vence o seu domínio. Mantém os anjos guardando o nosso túmulo, semeia esperança e imortalidade na ruína. Sua ressurreição abre para nós um caminho através do sombrio domínio da morte. Através dela, a corrupção se veste de incorruptibilidade e a mortalidade se reveste de imortalidade. A morte é tragada. Nossos lábios moribundos cantam a canção da vitória e o momento da morte transforma-se no momento da coroação. O que será a morte? É o ápice da vida de um cristão. É quando nós seremos coroados. É quando nós nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, irmãos. Sabe por que muitos de nós têm medo da morte? Porque a nossa mente está na terra, nas coisas da terra. Fomos humanizados, secularizados. Não temos mais anseio para nos encontrar com o nosso Senhor.
Veja bem, os mártires, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores morriam glorificando a Jesus, porque eles sabiam que aquilo era apenas uma passagem para o que de fato é vida. A morte não nos causa mais terror, ela adoça a nossa santificação. Olhe para mim, todos vamos morrer, todos. Não há um de nós aqui que não morrerá, a não ser que Cristo volte antes. Se Cristo não voltar, todos morreremos. Há duas coisas certas na vida. Não, há uma coisa certa na vida. Que após nascermos, morreremos. Nenhum de nós vai escapar disso. Você pode fugir, você pode lutar contra. Você pode tentar fazer de tudo o possível para fugir da morte. Mas se chegar o seu dia, a sua hora, e aprover a Deus recolher você, você não tem o que fazer. Todos nós vamos morrer. Nós só sabemos que a morte não é o fim. Depois que todos nós morreremos, nós temos uma certeza. Todos nós vamos também viver. Todos morremos, mas todos viveremos. Você crê nisso? Você crê nisso? Que todos morreremos, mas todos viveremos? Jesus venceu o rei dos terrores. Ele venceu a morte. Jesus ressuscitou por você. Ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição é uma pessoa. A ressurreição é Jesus. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus ressuscitou, irmãos. E nessa manhã é isso que nós estamos celebrando. Nesse dia é isso que nós estamos celebrando. É isso que o dia do Senhor nos ensina. Que o nosso Senhor vive para todo o sempre. É isso que nós estamos celebrando nessa manhã. Há pessoas celebrando a Páscoa sem saber o que estão celebrando. Há pessoas comemorando uma data na qual elas não sabem o que estão comemorando, mas nós não. Nós estamos celebrando com entendimento. Nós estamos celebrando a ressurreição do nosso Cristo. Nós estamos celebrando o sepulcro que está vazio, o sepulcro que foi aberto de dentro para fora. Jesus ressuscitou. Jesus vive para todo o sempre. E o que nós fazemos? Nós louvamos o seu nome. Nós bendizemos o seu nome. Nós nos alegramos. Nós precisamos nos alegrar aqui essa manhã, amém, meus irmãos? Nós precisamos ter alegria. Jesus ressuscitou. Essa é a melhor notícia que nós temos. Cristo está vivo. Ele vive para todo sempre. Porque Ele vive, nós viveremos. E é só porque Ele vive que nós viveremos. Porque Ele vive, nós sabemos que a nossa vida não se resume ao que nós passamos aqui. Há mais, há uma eternidade com Cristo. Há uma vida eterna para vivermos com Ele. Há uma esperança de que o nosso tempo não acabe em 70 ou 80. Há uma esperança de que estaremos com Ele para todo o sempre. Porque Ele vive, nós podemos crer, irmãos, e ter certeza de que a nossa vida está nas mãos dEle, de que o nosso futuro está nas mãos dEle, de que a nossa eternidade está nas mãos dEle. Porque Ele vive, irmãos, nós precisamos celebrar, nos alegrar. Sabe o que nós vamos fazer no final aqui? Nós vamos dar chocolate para as crianças. Ovo de chocolate, doce para as crianças vão ganhar chocolate, vão ganhar doce. Irmãos, não vem com essa, tá cheio de baboseira hoje, né? Não pode dar chocolate por causa do coelho, porque o coelho era pagão, não pode dar ovo porque era pagão. Mano, nós estamos pregando o evangelho aqui, as crianças estão há um mês ouvindo sobre a ressurreição na salinha lá, todos os domingos, eles são ensinados em casa e eles sabem que não é sobre chocolate, é sobre o que Cristo fez, é sobre a ressurreição de Jesus, irmãos. E é por isso que nós precisamos celebrar, é uma manhã de festa. É uma manhã de alegria para nós, é uma manhã de nós saímos daqui renovados, cheios da graça, cheios do poder do Espírito Santo. É uma manhã de nós pegarmos aqui, nós vamos ceiar, de nós pegarmos o cálice, pegarmos o pão
E quando comemos o pão, bebemos o cálice, nos lembramos do que Cristo fez naquela cruz, mas nos lembramos que aquela cruz não pôde reter a Ele, que aquele sepulcro não pôde reter a Ele, que Ele está vivo para todo sempre, e que quando nós estamos aqui ceando, que é o que nós vamos fazer nessa manhã, Jesus estará aqui junto conosco, ministrando graça, derramando da sua presença sobre os nossos corações, que a gente possa responder ao Senhor Jesus essa manhã, amém? Meus irmãos, o sepulcro está vazio. É manhã de alegria, de celebração, de louvor para nós. Nós vamos responder esse sermão de 3 maneiras. Fique de pé comigo. Nós vamos responder esse sermão nessa manhã de 3 maneiras. De 3 maneiras nós vamos responder. A primeira delas, nós vamos contribuir. Você que vai contribuir, espere eu falar. Depois, quando os irmãos começarem a ministrar a canção, você venha. A primeira delas, nós vamos contribuir aqui nessa manhã. Nós vamos ser generosos. Nós vamos entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, nosso coração generoso aqui com os nossos dízimos e ofertas. A segunda, quando você sair do seu lugar para trazer o seu dízimo e a sua oferta, você já pegue o seu cálice e volte para o seu lugar. Os irmãos vão ministrar a canção, nós vamos cantar a Jesus, nós vamos ceiar juntos aqui.